E aí, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais um capítulo? Hoje é o penúltimo. Hoje a gente vai estudar o capítulo 20 do Evangelho de Jesus segundo João. A gente fez essa série toda, desse capítulo de João e hoje a gente vai estar aqui no capítulo 20 e a gente vai terminar amanhã. Graças a Deus, eu estou tão feliz que a gente conseguiu, cumprir o que a gente programou. Muito bom. Vamos lá? Bíblia na mão, caderno, caneta, lápis. Oi, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque mais uma vez o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Pai, de aprendermos mais de Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado a Tua palavra e o Teu Espírito Santo, Ele tem nos dado entendimento, Senhor, para entender tudo que o Senhor quer falar conosco. Está nos dando capacidade de ouvir a Tua voz, Senhor, e que a gente possa, Pai, com a Tua ajuda, aplicar, Senhor, tudo que estamos aprendendo aqui, Pai, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Paizinho. Nos ajuda, Pai, permanece aqui conosco. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, neste estudo, neste dia, mais uma vez. Eu te oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 20, versículo 1. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, que esse outro aqui a gente já sabe que é João, a quem Jesus amava, tá vendo? Então é João. Então Maria Madalena viu que a pedra, uma pedra muito grande, então só com a força de alguns homens que poderia ter tirado aquela pedra. E aí ela disse, roubaram o corpo de Jesus. Aí correu e foi chamar Pedro e João. E disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Oh, meu Deus. O povo esqueceu da ressurreição. Eles não criam na ressurreição. 3. Com isso, Pedro e outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. João correu mais depressa do que Pedro. Isso é uma vontade danada de ver Jesus. E chegou primeiro ao túmulo, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Travou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. A gente vê que Pedro ele sempre foi mais ousado, Ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, João, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu. Veja, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Então a gente vê, João, quando ele viu o lenço que cobria o rosto de Jesus, ele estava dobradinho, colocado assim em cima de um lugar lá. Então, João raciocinou, João usou a lógica. Se tivessem roubado o corpo, ou eles iam levar com o lenço e tudo, não iam ter esse trabalho de tirar o lenço do rosto, enrolar o lenço e deixar guardadinho. Quem rouba não faz isso. E aí ele falou, não, e aí ele creu que Jesus ressuscitou. Quando ele viu aquela cena do lenço, ele disse, não roubaram não, Jesus ressuscitou. Então, João, ele nos mostra que existem pessoas que precisam de uma explicação clara para poder crer. Então, a gente vai ver nesse capítulo 3 tipos de pessoas. Então, o primeiro tipo de pessoa é quando a gente faz essa comparação com João. Então, João, ele viu, ele teve aquela lógica e creu. Então, existem pessoas que precisam de uma explicação bem clara para que elas possam crer. Crer em Jesus, crer em Deus. E aí, 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, se lamentando o roubo do corpo de Jesus. Isso aqui é um adendo, Então ela estava à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu,
porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Ela não reconheceu que era Jesus, porque Jesus ele já estava com o corpo glorificado. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Então vamos lá. Primeiro, nós vemos que ela não reconheceu Jesus, então prova que Jesus ele estava já com o seu corpo glorificado. E a gente também vê que o corpo glorificado ele tem semelhança com a gente, com o ser humano, porque ela não se assombrou achando que era uma alma, um espírito, ela achou que era um jardineiro. Então nós aqui vemos que o corpo glorificado de Jesus, ele era diferente, vamos dizer, de alguma forma dele, de antes, né? E ele era semelhante a uma pessoa. E aí, 16, Jesus disse: Maria. Aí quando ele chama, Maria, quando ele chama ela pelo nome, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então, quando ele chamou ela pelo nome, ela reconheceu a voz dele. Né? E ela logo identificou, mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o meu... Aí, aqui é importante. Ela falou, vá até os meus irmãos, que são os discípulos, e fala assim, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Eita, Jesus! Quando Jesus ressuscitou, nós fomos adotados como filhos de Deus. Então lembra que ele sempre fala, faça a vontade do meu Pai, tudo era meu Pai, porque o meu Pai, e agora o que ele fala, eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então nós fomos adotados na ressurreição de Jesus. Então, 18. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, 19 aqui, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, então veja, eles estavam com medo, eles tinham trancado as portas porque eles estavam com medo dos judeus. Então eles estavam lá, os discípulos estavam lá no domingo, com as portas trancadas, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, então veja só, se a porta estava trancada e Jesus aparece no meio deles, o que é que aconteceu aqui? Jesus atravessou a parede. O corpo glorificado dele atravessou a parede. Ah, mas ele era uma alma, um espírito? Não, não era, porque ele conversou com os discípulos tocaram nele. É o corpo glorificado que um dia nós teremos. Aí ele falou assim, que a paz esteja com vocês. Eles estavam tudo com medo, né? Então Jesus já chega trazendo a paz dele. 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, que estava furado, lembra, para sair água e sangue? E então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Que é o ide mais uma vez, né? Então agora é a vez de vocês irem. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Então, os discípulos estavam com medo, mas depois que viram Jesus ressuscitar e com o corpo glorificado, pensaram, nós também iremos ressuscitar e ter esse corpo. Logo, você vê que eles, lá em Atos, que eles estavam com ousadia pregando a palavra. Antes de eles verem Jesus ressurreto, eles estavam trancados com medo. Mas como eles viram e creram, porque eles viram o corpo ressuscitado, viram que a morte não tinha mais medo da morte, porque
Jesus tinha vencido a morte. E eles sabiam que um dia eles teriam aquele corpo glorificado igual a Jesus. Aí eles disseram, agora ninguém segura a gente não, meu amigo. Nem a morte segura a gente. Então eles saíram do medo para a ousadia, porque creram na ressurreição. Então, gente, o que é ressurreição? A ressurreição é o evento mais importante de todos. É a esperança de todo cristão. Então, você vê que Deus inaugurou a nova criação no meio da criação antiga. Ou seja, Deus, através de Jesus, inaugura a nova criação, que é a que terá o corpo glorificado. E diante da antiga criação, que eram os homens, os discípulos, com seus corpos mortais. E aí eles creram e ficaram cheios de esperança. Então, a nossa esperança é a ressurreição. Aqui a gente tem uma linha do tempo onde a gente tem o seguinte, a gente nasce e morre. Nasce e morre. Esse período entre nascer e morrer é chamado de vida. Depois a gente morre, aí tem a ressurreição. Então, quando a gente morre, a gente aguarda a ressurreição. Então, a gente vê que existe uma vida após a morte, mas essa vida ainda não é a vida eterna. Então, existe a vida após a morte, e depois da ressurreição é que vai existir a vida eterna. Tá? Porque, se a gente for lá em Hebreus 11, vamos lá olhar. Vamos lá comprovar isso aqui, que quando a gente morre, a gente vai esperar a ressurreição. Então, quem morreu ainda não tem o seu corpo glorificado. Está aguardando lá no céu a promessa da ressurreição. Hebreus 11, 39 e 40. Todos estes, aqui ele estava falando dos heróis da fé, né? Estava falando de Abraão, estava falando de Moisés, Noé. Então, aqui ele está falando assim, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, Jesus vai ter que voltar. Então, na volta de Jesus, é que todos irão ressuscitar. Então, esses que já morreram estão aguardando a concretização da promessa que vai se dar quando Jesus voltar, para que a gente ressuscite todos juntos. Ninguém vai primeiro do que ninguém. Eita, Deus maravilhoso. Então, a promessa, é a ressurreição, é a vida eterna. Então, os discípulos, eles precisaram do poder de Deus para crer. Então, aqui nós vemos outro tipo de pessoas. As pessoas, por exemplo, Maria, quando chegou, contando aos discípulos, eles não acreditaram. Mas quando eles viram Jesus com o corpo glorificado, atravessando aquela parede, entrando ali dentro, e eles viram aquele corpo glorificado, eles creram, porque eles viram o poder de Deus e assim eles creram. Então, João é o tipo de pessoa que precisa ter uma explicação bem clara para poder entender, tem que ter uma lógica, tem que ter uma explicação, crer. Outras pessoas precisam ver o poder de Deus, a ação de Deus, o sobrenatural, para poder crer. E agora, depois nós vamos ver o terceiro tipo de pessoa que eu tinha falado aqui no começo. Então vamos continuar. 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, Jesus, quando entrou naquela casa que estava trancada, que os discípulos estavam com medo, Tomé não estava lá. Então, os outros discípulos disseram a Tomé. Então, Tomé não viu, ele ouviu. Agora os discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, na ferida, de modo nenhum acreditarei. Então, passados os 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles outra vez e disse, que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Jesus já sabia quem era Tomé. Então, estenda também a sua mão e ponha no meu lado.
Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu Deus, Deus meu. Senhor meu Deus e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram, nós. Então a gente só foca aqui, Tomé, a gente até brinca, né? Tu é incrédulo igual a Tomé. Tomé tem que ver para crer, tem que tocar para crer. Mas veja bem, vamos olhar aqui Tomé. João, no capítulo 11 de João. Quem é Tomé? Tomé, capítulo 11, versículo 16. Veja quem é Tomé. Lembra que eles estavam querendo voltar lá para ressuscitar Lázaro. E aí Jesus, vamos voltar. E os discípulos, mestre, você está maluco? Se a gente voltar para lá, a gente vai morrer. A gente não pode voltar para lá. Estão atrás da gente. Aí Jesus disse, eu vou porque o meu irmão precisa de mim. Aí aqui, ó. 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Tomé é aquele que entrou de cabeça, que entregou tudo pelo seu líder. Ele era capaz de morrer por Jesus. Ele disse, vamos, porque se ele morrer, nós morreremos com ele. E pela sua missão. É aquele que estava disposto a morrer pelo líder. Só que o líder morreu antes dele. Então ele pensou que Jesus o abandonou primeiro. Então Tomé é alguém machucado com a liderança. Então veja quantas pessoas hoje em dia não se encontram machucados pela liderança da igreja. Quantos desigrejados existem hoje porque não acreditam mais na instituição igreja, não acreditam mais em líderes, pastores, porque foram machucados por eles. Então esse é o outro tipo de pessoa. Então essas pessoas que estão machucadas, que conhecem, que já viram milagres, já viram sinais, que conhecem o poder de Deus. Então essas pessoas são mais difíceis de você curar, de fazerem elas crerem. Por quê? Porque elas conhecem o poder, elas conhecem a explicação, elas conhecem, elas já viram o poder de Deus, mas elas estão machucadas por aquelas pessoas pelas quais Deus agiu. Então, qual é a forma de essas pessoas machucadas serem curadas? Então, Tomé é curado se ele tocar, ver e tocar o corpo vivo de Jesus. Se elas verem, tocarem em uma igreja viva de verdade. Precisamos de pessoas com coração, com muito amor, para que consigam fazer com que essas pessoas se aproximem novamente. Muitas vezes essas pessoas vão ouvir, vão ser magoadas, porque as pessoas estão feridas. Então, ferida ele fere. Mas a verdadeira igreja, ela é aquela que vira outra face. É aquela que entende, é aquela que não se ofende, mas que está ali para entregar a sua vida, para que o seu irmão creia, para que o seu irmão seja curado. Então, nós estamos precisando de igrejas de verdade. Então, e aí ele fala que bem-aventurados são os que não viram e creram, que somos eu e vocês. Então, nós somos bem-aventurados porque não vimos Jesus, mas nós cremos. Quando nós lemos essas escrituras aqui e o Espírito Santo habita em nós, nós somos convencidos da verdade. Nós somos convencidos de que tudo que a gente leu aqui é a palavra do Senhor. Tudo foi o que Ele deixou para nos ensinar. Cada letra dessa aqui é permissão do Senhor. Então, esse foi o capítulo 20. Onde a gente aprendeu aqui sobre as três pessoas que existem, três tipos de pessoas, né, que precisam ver o poder de Deus para crer, outras precisam apenas de uma explicação, uma lógica para crer, e outras precisam ser curadas ao ver o corpo de Jesus vivo, ao ver uma igreja realmente verdadeira, uma igreja que acolhe, que ama, onde os irmãos ali estão dando a vida, dando a outra face, né, para que as outras pessoas possam ter vida. Então, nós também aprendemos que a nossa esperança é a ressurreição. Nós cristãos, nós somos perseverantes até o fim, quando nós cremos na ressurreição. Que assim como Jesus, né, ele inaugurou a nova criação, onde habitará nos novos céus, na nova terra. Então, assim também nós, que morremos com Cristo, também seremos ressuscitados juntos com eles. E que todas as pessoas que morreram até hoje,
em Cristo estão aguardando a concretização dessa promessa, como vimos também lá em Hebreus. E essa concretização dessa promessa é a ressurreição, é a esperança da glória, da vida eterna, a esperança de todos nós. E essa ressurreição vai acontecer no dia em que Jesus Cristo voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, e todos os mortos ressuscitarão primeiro e terão seus corpos glorificados. E nós que estamos em vida e estamos em Cristo, também teremos nossos corpos glorificados, iremos encontrar Jesus nos céus. E aí Jesus irá julgar toda a criação e todo joelho se dobrará diante dele. Amém, meus amados. Então esse foi o nosso capítulo 20. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal se ainda não for inscrito e ativa a notificação para não perder amanhã. Amanhã é nosso último capítulo, capítulo 21, tá bom? Então é isso aí, gente. Um beijo para vocês e até amanhã, viu? Fica aqui comigo até o final, não me deixa só não. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau.